Boa tarde, tá? É eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o doutor Ayata, tá bom? Tendo bebido agora mesmo meu cafezinho, tá? Mineiro, ajeitado, gostoso, como só o Kiki sabe fazer, tá bom? Tô aqui para gravar o último vídeo sobre aquela sequência de vídeos sobre lunetas. E é um vídeo que eu não vi ainda ninguém no YouTube abordando acerca dele, como será feito aqui. E esse vídeo nós vamos falar um pouquinho de cada tipo de retículo, pelo menos os que chegam ao meu conhecimento e possivelmente ao seu. Não vou dizer que vou falar um pouquinho de todos eles, não, que eu não sei quantos tipos existem, mas pelo menos daqueles que a gente mais vê por aí. E você vai entender o porquê de cada um, a empregabilidade de cada um, o que o desenho de cada um quer dizer, embora eu não tenha que comentar profundamente na análise da correspondência do gráfico com a matemática real na hora do tiro, porque para isso seria necessário fazer de retículo por retículo. Quem sabe uma hora eu faço, no momento não é viável para mim. Muito bem, nós vamos interagir essa figura linda, cheirosa, tá? Coisinha que mamãe criou com o maior dengo e que as morenas continuam soprando e abanando para continuar essa perfeição. Nós vamos interagir aqui o Kiki com a tela do PC. Vamos para a tela então e vocês vão se lembrar que essa tela aí foi a última que nós vimos na última aula, onde eu falei o seguinte, que esse retículo que vocês estão vendo aí, representado, é considerado o retículo mais avançado. Ele tem variáveis e ele é considerado mais avançado na atualidade. Nós vamos falar dele também, eu vou deixá-lo por último. Nós vamos começar então entendendo algumas coisas básicas. Vamos lá. Retículos e sua representação gráfica. Porque uma coisa é você saber o que é um retículo, nós já sabemos. Outra coisa é você saber o que aquele desenho representa, o que ele quer dizer, que implicação ele tem no tiro e como ele é usado ou empregado. E essa aula final visa passar, dando uma ideia, uma noção geral de cada um dos retículos, pelo menos aqueles que nós temos maior contato com eles, todos os que eu conhecia pelo menos. Então, muito bem, a representação gráfica dos retículos, nós podemos dizer o seguinte: os retículos são compostos de retas, a gente vê lá aquele eixo horizontal, o vertical, pontos, quem tem um retículo mil dot, em cima das retas tem os pontos, tá? Espaçadores, que é aquela distância que tem entre um ponto e outro, entre um dot e outro, eixos, que é, por exemplo, o eixo horizontal e o eixo vertical, e alguns têm mais eixos ainda. O retículo gráfico, por exemplo, tem outros eixos no seu prolongamento final. Curvas, porque o retículo gráfico ele tem curvas também, vocês verão quando formos falar dele lá, tá? Símbolos, porque há retículos que têm setinhas, há retículos que têm fórmulas inseridos nele, símbolos de fórmulas inseridas neles, tá? E outras representações gráficas matematicamente compatíveis. Ou seja, aquela representação, ela matematicamente é compatível com aquilo que você vai ter no campo de tiro, cuja função desses desenhos, esses traços, esses pontos no retículo, esses eixos, a função disso tudo é servir de base para alinhamentos e apontamentos, bem como eixos e pontos para cálculos de desvios horizontais e desvios verticais. Por isso que no retículo a gente compensa o vento, que normalmente é um desvio horizontal, a queda do projétil, que é um desvio vertical, e outros desvios mais, alvos em movimento, por exemplo, tá? Serve também como parâmetro referencial para estabelecer proporções entre objetos e distâncias diferentes.
Por isso que nós sabemos que um dote é preenchido por um objeto que tem um tamanho tal a tantos metros. Se ele estiver preenchendo 2 dotes, ele tem um tamanho tal. Então ele serve como esse referencial. E, consequentemente, cálculos aproximados de quanto um dista do outro. Os dotes e os desenhos do retículo não servem só para você estimar o tamanho, mas também para você estimar a distância que ele está de você. Então, como vocês veem aí, a representação gráfica de retículo é uma coisa complexa. E a gente precisa de conhecer as grandezas que envolveram a sua construção, o seu projeto e o que elas representam na arma e no campo de tiro. Dito isto, vamos seguir adiante aqui. Da mesma forma, vocês estão vendo aí, como o projeto de uma residência, que está aqui embaixo, um tipo de um projeto. Quando ele é bem interpretado pelo engenheiro, pelo mestre de obra, pelo construtor, ele possibilita uma construção sólida e perfeita. O tiro também se torna perfeito quando o atirador usa o retículo para construir o projeto para o seu disparo. Portanto, não basta saber olhar pelo retículo, é preciso interpretá-lo. Segundo estimativas, olha que dado curioso, a TV Dr. Ayata informa, hein? Segundo estimativas, apenas 5% dos atiradores sabem usar corretamente todas as funções de uma luneta de tiro, do retículo de uma luneta de tiro. Só 5% de todos os atiradores sabem usar todas as funções. Os outros sabem usar uma ou outra, mas todas as funções, só 5% sabem. Portanto, 95% das pessoas que atiram estão tendo desempenho aquém do que poderiam ter, porque não sabem entender, interpretar corretamente os retículos das suas lunetas. Outro dado, Dr. Ayata e sua TV informa, tá? Dados fornecidos pelo comércio indicam que 85% dos atiradores escolhem uma luneta pelo fator de zoom e pelo tamanho da objetiva e não pelo retículo, quando o retículo é o coração da luneta. É bom ter uma luneta com muito zoom, é ótimo. É bom ter uma luneta com objetiva grandona, é ótimo. Mas ter a luneta com o retículo certo e saber usá-la é melhor do que essas duas coisas juntas. De nada vale, vou dar um exemplo aqui, que o Dr. Ayata sempre dá quando ele está falando alguma coisa para as pessoas. De nada vale você me dar num momento de fuga um jato para eu fugir. É melhor você me dar um carro. Ah, mas o jato é tão melhor do que o carro, ninguém te pega se você tiver num jato, mas eu não sei usar ele. Eu vou ter mais sucesso usando o carro do que usando o jato. Então, melhor do que um zoom maravilhoso e uma objetiva extraordinária é um retículo bem interpretado, porque com ele você vai conseguir proezas extraordinárias. Mas 85% escolhe pelo zoom e pela objetiva e não pelo retículo. O retículo é a parte mais importante de uma luneta. Sem ele, sua função é quase nula. Não é nula de tudo, que ela vai servir como um binóculo comprido na sua mão, como instrumento de ampliar o campo de visão, mas o retículo é o coração dela. Sem ele, a utilidade dela é muito pouca. A escolha de um retículo. Às vezes eu fico olhando, eu tenho um colega que está vindo aí do Canadá, e ele comprou uma luneta lá extraordinária com o retículo errado. Quando ele mandou a foto para um outro colega, eu falei, rapaz, ele comprou uma luneta cara com esse retículo, porque ela é toda programada para fazer disparos a longa distância, e o retículo é um retículo para tiros pontuais. Então, o retículo ele deve ser bem escolhido, e nós vamos ter critério na hora de comprar para saber em que nós vamos usar, qual o retículo mais apropriado. O retículo é a parte mais importante de uma luneta. Sem o retículo, ela perde sua função mais importante, que é proporcionar precisão no tiro. Vamos falar um pouquinho de cada um. Os primeiros dos quais nós vamos falar são os retículos chamados de pontuais.
Os retículos pontuais, eles são caracterizados pela simplicidade e objetividade na sua construção. Eles são os retículos mais básicos, mais simples, mais objetivos que existem. Normalmente é quase que só o X ou só o pontinho. São simples mesmo, só para dar ao atirador um ponto de referência na hora da mira do seu tiro. Geralmente, está aí no conceito, não demandam cálculos. Ou se o fazem, são cálculos básicos que qualquer atirador pode fazer. São programados para alvos e distâncias fixas. É apontar e atirar. Esses são chamados retículos pontuais. Vejamos algumas fotos aí de retículos pontuais. Acompanhe comigo, por favor. Aqui onde está o mouse, vocês estão vendo o primeiro desenho de um retículo pontual. Lembra muito a mira dos nossos red dots. É simples, é mirar esse ponto vermelho no alvo na distância correta e atirar. Existe a versão dele com esse que, além do pontinho, ele coloca um círculo em volta, que também é pontual. É naquele ponto. Vocês veem aqui já dentro dos nossos retículos de luneta, tem muito atirador que tem esse retículo aqui chamado de crosshair, em forma de cruz, que é composto apenas de um eixo vertical, um eixo horizontal. Você faz a mira aqui no centro, a distância certa, pré-determinada e pronto, não te possibilita cálculos. Tem ele aqui, ó, além de ter o eixo horizontal e vertical, ele tem um pontinho, um dot que mostra o lugar onde você deve mirar. Tem ele na cor preta e na cor vermelha. E tem um que faz esse aqui, tem um círculo no meio, com um X mais estreito ali dentro, que também é pontual, é você mirar nesse ponto e disparar. Sendo que dos retículos pontuais, o mais elaborado é esse aqui. Tem até um filme sobre os dois atiradores, sobre aquele atirador alemão que vai perseguir Vasily, o atirador soviético, num filme chamado Círculo de Fogo. É um filme muito bom de guerra, quem quiser ver, procure aí na sua locadora, chama Círculo de Fogo, um filme sobre snipers, que o sniper alemão usa esse retículo aqui, que era pontual. É tanto que está aqui, German Reticuli, retículo alemão, da Germânia. Ele tinha esse desenho aqui porque é o seguinte, nós sabemos que quando, vamos falar aqui de ser humano, o único ponto que você não tem nenhuma reação espasmódica, voluntária ou involuntária, é se você for atingido exatamente nesse ponto. Se eu tiver com a arma na mão, você me atingir aqui, eu ainda posso ter um espasmo muscular e disparar a arma. Se você me atingir aqui, se você me atingir aqui, no coração, mas se você atingir aqui, você desliga o indivíduo por completo, ainda que a mão dele esteja tensionando o gatilho, nada mais acontece, é morte instantânea. Então esse retículo aqui era usado para colocar esse ponto que vocês estão vendo no mouse aqui, e os outros dois meiarem bem a região, porque era tiro de sniper, contra sniper. Então não podia dar ao cara condição de ter um espasmo voluntário que disparasse uma bala contra ele. Então são os chamados retículos pontuais. A leitura deles é simples, mirou no X ou no pontinho, um abraço. Vamos adiante aqui, os retículos chamados duplex. Com o tempo eles melhoraram o retículo pontual para esse chamado duplex. Um pouco mais elaborado, está aqui no plural, vocês perdoem o elaborados aqui, um pouco mais elaborado que os pontuais, se caracterizam por terem seus eixos construídos em dois padrões de expressão. O centro e a convergência entre os eixos é mais fino. As extremidades, os postes são mais grossas. O objetivo, zoneamento crítico e leve compensação de distância. Vamos entender isso bem aqui no desenho onde está passando o mouse aqui. Vocês veem que os postes vêm mais grossos nos quatro sentidos. E quando chega ao meio, o retículo fica fininho. Tem muito atirador com esse tipo de retículo na sua luneta aí também. Existe ele nesse padrão super fino, nesse mais grosso. Existe esse aqui, onde só existe a parte mais grossa no poste horizontal e no vertical de baixo. Existe ele com um pontinho de 1000 dot aqui em vermelho.
e ele com abertura maior, como vocês estão vendo aqui em cima, também que era usado pelos alemães. Como nós falamos no conceito, esse duplex, ele é chamado duplex porque o retículo é dividido em duas partes, a parte mais grossa do retículo e a mais fina ali no centro. Então você tem um ponto de compensação. Você pode atirar no X, onde está o mouse aqui, ou no pezinho da torre, onde está o mouse aqui. Normalmente, o pezinho da torre era usado para o dobro da distância, no caso de tiros a 50 metros. Normalmente, quando ele foi criado, se você mirasse no X, você acertava 50, se você mirasse no pezinho da torre aqui embaixo, você acertava 100, era a descaída da bala. Tá? Esse é o retículo chamado duplex. Então possibilita um cálculo básico, um ponto só de tiro a mais, ou X ou pé da torre. Pois bem, vamos adiante aqui. Vieram então, devido à necessidade nos campos de batalha, nos campos de caça, os retículos chamados de mil-dot, que todos nós conhecemos aí. Desenvolvido principalmente para o campo de batalha e para os hábeis atiradores. Ele representou um enorme avanço no quesito precisão e ampliação do potencial do tiro nas armas em geral. Isto por quê? Porque ele ampliou o aproveitamento útil do projétil. Antes de ter o retículo mil-dot, onde a gente pode fazer compensação de distâncias, o cara atirava a minha bala, eu só consigo acertar 100 metros. Depois que veio o retículo mil-dots, com graduações, que eu posso elevar o cano da arma e mirar no dot de baixo. E, portanto, aumentar o tempo de voo da bala até que ela atinja o alvo, as balas ganharam e as armas ganharam outra vida, porque começaram a atingir alvos mais distantes do que antes elas atingiam. Então, esse retículo foi uma revolução, possibilitando tiros de longa distância, elaborado dentro de um plano de proporção e de medidas e espaçamentos, permite cálculos e compensações em relação a projéteis. Você pode calcular e compensar a queda do projétil em relação a alvos, porque você calcula o tamanho e a distância dele por esse retículo, e em relação a fatores climáticos, porque você calcula o tanto que o vento que está ali incidindo em uma determinada direção pode provocar de desvio no seu projétil quando do alvo pretendido. Então esse retículo que nós conhecemos, ele foi um avanço, uma coisa extraordinária. Vocês estão vendo ele aqui na versão que alguns de nós temos, que é esse da cruzinha com pontinhos. Esse aqui é cruzinha com tracinhos, eu vou falar separadamente sobre ele. Ele é um retículo preferido a esse de pontinhos. Aguarde aqui na frente, nós vamos chegar nele. Existe ele em pontos vermelhos ou iluminado. Então esse é o retículo mil-dot. Normalmente cada pontinho desse corresponde a um dot, tá? Que é uma determinada medida, uma distância X, que eu não vou entrar nisso aqui agora porque nós engrossaríamos a aula e eu tenho vídeos no canal falando sobre isso aí. É só uma explicação para você entender o que cada retículo representa e como ele funciona. Vamos aqui adiante, então, entramos nos retículos BDC, que em inglês, BDC, que em inglês é Bullet Drop Compensator, ou seja, compensação de queda da bala. Esses retículos, ao que se fala sobre eles, trata-se de um retículo com escala graduada para compensação de queda dos projéteis a distâncias pré-estabelecidas, possibilitando por isso uma verdadeira tabela de compensação em seu desenho. É muito preciso dentro das condições aplicadas a cada um deles. Porque as lunetas que vêm com retículo BDC, elas vêm para a arma 22, para a arma calibre 38, digamos, outros calibres. Para cada um existe um retículo que faz o cálculo separado do declínio do peso daquele projétil que aquela arma dispara. Mas ele já vem com essa vantagem, o atirador não tem que ficar escolhendo os dotes, já está tudo calculado. Se você atirar, vocês vão acompanhar comigo aqui, existe ele de dots, existe de traços alongados, existe com
mais traços para alcançar distâncias maiores, existe ele só com pequenos traços. Vocês vão entender aqui, vamos tomar por referência esse que o mouse está passando dele aqui. Esse retículo, se você atirar no X, ele já vem dizendo, olha, se a sua arma é uma 22, ou ele te dá uma estimativa, uma ideia. Se você pode mirar no X, que você vai acertar a 30 metros. No que vem logo abaixo, no dot de baixo, a 50. No de baixo ainda, a 150. E no outro de baixo de tudo, a 300. Isso eu estou dando uma comparação. Então, se você sabe onde o bicho está, a distância dele, você sabe em qual dot você vai mirar sem dificuldade. Sendo que ele tem essas hastes laterais aqui, os mais atuais, que vocês estão vendo o mouse passando em cima, que medem normalmente, que ele é muito usado em caça, a proporção do corpo do animal. Se o corpo do animal estiver atingindo deste dot, a esse dot ele está a X metros. Se ele estiver atingindo desse dot, do já de baixo aqui, nesse ele está a uma metragem um pouco maior. Você sabe que ali é o ponto. Se for assim com o de baixo, mais longe ainda. Então ele é chamado de Bullet Drop Compensator, que é uma compensação da queda automática da bala. Muito usado em caça, muito eficiente em caça, um retículo extraordinário, embora com pouca empregabilidade para as armas de pressão, porque os projéteis são leves, tem pouca potência e declinam muito. Vamos então para os próximos aqui. Agora nós chegamos no Special Purpose Reticle, que é, meu inglês está quase bom, vocês estão vendo? Que é retículo com propósito específico. Se nós formos traduzir isso aqui do inglês, é retículo com propósito específico. Vamos dar uma olhadinha do que fala dele e entender o seu desenho. Trata-se de um retículo com escala graduada para a compensação de queda dos projéteis a distâncias pré-estabelecidas, como o BDC anterior, tendo, porém, em evidência uma área central, que vocês estão vendo aqui por esse círculo, que, entre outras coisas, esta área central compreende o point blank range relativo ao projétil em uma determinada distância a partir da zeragem da luneta. Pode ser que aqui tenha complicado, eu vou primeiro explicar o que é point blank range de forma rápida para você entender então por que existe esse retículo com propósito especial. Digamos, por acaso eu estou aqui com um presente que meu amigo sul-goiano me mandou, obrigado, viu, meu querido, eu uso direto, tá cheio de chumbo, ó, e dá até para fazer samba, ó, chocalhozinho. O point blank range é o seguinte, quando eu atiro num alvo, eu miro aqui no meio, eu mirei no meio, acertei o meio, mas tudo isso aqui é o alvo. O chumbo, ele não vem na trajetória retilínea até o meio, ele vem normalmente assim e vai descaindo até acertar o meio. Só que se esse alvo estivesse mais para trás, ele ia continuar descaindo e acertar o pé do alvo. E se o alvo estivesse mais na frente, quando ele estivesse subindo, ele ia acertar aqui. Ele acerta o meio se o alvo estiver no ponto certo, acerta em cima se o alvo estiver mais na frente, porque o projétil está descaindo, então ele acerta aqui em cima, e acerta a parte de baixo se ele estiver mais para trás. Então tem uma faixa de distância em que o voo do projétil entre a ascensão e o declínio consegue acertar a área do alvo, ou em cima, ou no meio, ou embaixo. Isso é chamado de point blank range, que é a capacidade do projétil atingir alguma parte do alvo visado durante a sua ascensão e o seu declínio. Sendo que a distância que a arma está zerada, ele vai acertar sempre o ponto central. Então, esse retículo esse Special Purpose Retículo, ele visa o seguinte, essa bolinha que tem aqui é o point blank range. Isso quer dizer o seguinte, que se você mirar no alvo e essa bolinha estiver ainda pegando desde a extremidade superior a inferior do alvo, você pode disparar que em algum lugar ele vai acertar o alvo, ou em cima ou embaixo. O ideal, quando o atirador pode, é atirar no X aqui. Mas se o alvo é um alvo em fuga, ele não sabe se ele vai ter outra oportunidade, está dentro desse círculo, ele vai disparar, porque está dentro do point blank range do projétil, ele vai
conseguir alvejar sem problema em alguma parte o seu alvo. Então é um retículo especial usado em momentos em que o tiro por eleição, o tiro crítico não foi possível e é necessário de alguma forma a parada ou a avaria no alvo e na possibilidade de não ter outra oportunidade, usa esse ciclo de point blank range e dispara e está feito. Entendido? Vamos aqui para o próximo tipo de retículo. TMR. Coisa assim. Por aí, devagarzinho, aprendeu, leio bem, traduzo bem inglês, mas só para mim, falar eu sei pouco, tá? Mas vocês também estão quase igual eu. Então esse TMR é chamado de Tactical Milling Reticle. Vocês lembram que quando eu falei do mil dot, eu falei esse de tracinho. É mil dot também, mas eu vou falar dele separadamente. É esse aqui chamado TMR, que é o mesmo retículo mil dot, porém os policiais e os soldados preferem o retículo mil dot com tracinhos do que com bolinhas. Por quê? Vamos ver que trata-se do mesmo retículo mil dot, só que ao invés de usar bolinhas separando cada dot, usa traços. É considerado um retículo mais preciso do que o da mesma versão que usa bolinhas. Isto porque os traços permitem melhor visada e mira do que as bolinhas. Uma coisa é ter uma bolinha tampando o alvo, outra coisa é eu ter um traço. Olha o que tampa mais o meu rosto aqui. Deixa eu fazer um exemplo para vocês aqui. O que tampa mais? Esse copo ou esse telefone? O telefone é um traço, tampa muito menos. Então é o mesmo mil dot com tracinho, passou a ganhar esse nome de TMR, ou Tactical Milling Reticle, retículo tático, e é usado muito em operações especiais. Vamos adiante aqui, retículo gráfico, eu tenho até um vídeo todo que chama o melhor retículo que a luneta pode ter para arma de pressão. Até tempos atrás já surgiram outros. É um retículo tipo mil dot, porém com uma escala inclinada à direita e à esquerda. Vocês estão vendo aqui, ó. Lá no conceito nós falamos que eles tinham retas e curvas. Essa inclinação tem por objetivo servir de base de cálculo tanto da queda de projéteis, quanto de parâmetro de velocidade dos ventos, quando se toma por base a inclinação de árvores e arbustos a determinadas distâncias, porque tem as retas deitadas assim, ó. Então você está olhando a árvore, quando o vento tomba uma árvore desse jeito, ele serve de parâmetro para você saber, olha, o vento está a tal velocidade, porque essa inclinação diz respeito a um vento de tantos quilômetros por hora ou tantos metros por segundo. Existe a tabela direitinho, inclusive militar, para esse tipo de retículo. É chamado de retículo gráfico, cuja função maior é auxiliar na leitura dos ventos também, além de ter ali os pontos de mil dots, já no sistema TMR, ou R. Devagarzinho eu chego lá, tem que por ter paciência. Além de bonito, eu sou engraçado, tá bom? Vamos lá pra frente aqui. Pelo menos eu acho que eu sempre consigo rir das minhas piadas, tá? Se ninguém mais ri, eu ri. Vamos aqui pro próximo aqui. É uma figura esse aqui, tá bom? Vamos lá. Retículo DMR. Nós vemos o TMR, agora o DMR, ou sei lá. Designated Masculine Reef, ou retículo, conforme alguns querem dizer. É o último do qual nós vamos falar. E eu quero colocar um carinho especial para encerrar nele aqui, para dizer o seguinte, que ele é a última palavra em avanço em termos de retículo para armas. Dele se diz, quem tem ele, está no campo de batalha, diz o seguinte, minha arma está sempre zerada, eu não tenho mais que ficar zerando, ela está sempre zerada. E com apenas um disparo eu sou capaz de zerá-la para qualquer distância, seja ela curta ou longa. Ele é o preferido pelas forças que no seu dia a dia entrarem nos famosos CQBs, que são aquelas batalhas em áreas confinadas, ou entrando dentro de casas, ou por ruas e vielas, ou em combates urbanos muito estreitos. Por que ele é preferido?
Porque ele é um retículo que dá a possibilidade de você saber, com um disparo só, qual é o ponto que você vai ter que mirar para acertar com exatidão. Diferente, por exemplo, dos outros retículos, que ele está zerado para uma determinada distância e você precisa de saber a compensação para as demais. Esse não. Você dá um disparo, você zera ele na hora com um único disparo. Há uma luneta chamada Horus, que prima muito por usar esse retículo. Eu vou tentar explicar de forma breve como ele funciona, embora há versões dele que já encontram no corpo do próprio retículo fórmulas que te ajudam a fazer todo tipo de compensação. Então deixa eu colocar aqui uma foto aqui, tá? Para a gente poder ter uma noção desse retículo. Nós ampliamos ele aqui. Digamos que eu estou aqui a 30 metros do meu alvo e eu mirei no X e acertei no X. Certinho, como é o disparo de número 1. Então, você a 30 metros eu vou mirar no X que eu vou acertar. Mas aí eu estou num combate de rua, eu cheguei a 10 metros do cara, eu não sei. E agora, eu miro aonde, qual dot? O que se faz? O cara dá um disparo. Digamos que a 10 metros ele acertou aqui onde está o 2, esse ponto vermelho. Então ele sabe no retículo, olha, eu mirei aqui no X e acertei aqui. Os próximos disparos a 10 metros, todo eu miro nesse dot aqui, porque a particularidade desse retículo é que ele tem dotes e pontos ao longo de todo o seu corpo, diferente do outro que tem dotes e pontos só no eixo vertical e horizontal. Ele tem ao longo de todo o seu corpo, de forma que em qualquer lugar que o tiro acertar naquela distância, tem um dot ali pertinho que corresponde ao disparo preciso àquela distância. Então a 10 metros eu vou mirar todos aqui que eu vou acertar. Mas aí o cara correu, agora ele está a 200 metros, eu miro no X da luneta a 200 metros e dou um disparo. A 200 metros ele acertou aqui onde está o 3. Então você olha o dot que eu vou usar no 3, é exatamente o dot de número 9, aqui tem os númerozinhos, não sei se vocês verão aí, quando forem ver a aula aí, é só mirar no segundo dot do 9 à direita a 200 metros. Por isso que eles dizem assim, minha arma está sempre zerada. Que ao invés de você estar contando, procurando dots, ele tem dots no corpo todinho do retículo, de forma que você vê onde ele acertou e olha, o dot correspondente é esse aqui. Então eu vou mirar nesse dot para essa distância que eu estou, independente até de eu saber a que distância. Eu não preciso saber nem a distância. Eu sei que o alvo que eu quero é aquele lá, eu miro no meio e dou um tiro. Acertou em tal lugar que corresponde a tal dot. Então, para essa distância que eu ia, distância é só mirar nesse dot que eu estou acertando. Então, é hoje o retículo mais desejado, mais procurado, mais querido, porque ele dispensa todo aquele processo de cálculos maiores. Sempre vento vai requerer um cálculo, mas cálculos de queda de bala, de diferença de coeficiente balístico de projétil, de potência de arma, isso aí, esse retículo dispensa, porque ele é hoje a última palavra em retículos na atualidade, dos que são manuais, tá bom? Galera, é isso aí. Eu espero ter ajudado, ter contribuído. Solicito, gostou? Dá um joinha no canal aí, é um termômetro para saber como o conteúdo está chegando, tá? Vem muito vídeo bom aí pela frente, review de algumas armas aí, inclusive aquela T-Rex de R$250, vocês vão ver o que aquela arma faz, tá? Review da Hudson Striker Edge, que eu fiquei maravilhado com aquela arma. Review do MTR-77 da Crossbow, que eu consegui emprestado, e que às sextas-feiras sempre estarão entrando no canal. Valeu, galera! Dá um joinha se gostou. Dr. Ayato se despede com tchau, tchau.